Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Marcos Almeida. Um grande prazer estar aqui com vocês hoje. E nós estamos hoje aqui para mais um vídeo e dessa vez nós vamos tirar algumas dúvidas relacionadas à velocidade de corte e ao cálculo de rotação. Bom, mas antes de começar esse vídeo, eu gostaria de pedir para você deixar seu like. É aquele botão que tem um joinha assim aí embaixo. Ele ajuda e mostra para o YouTube que o conteúdo que aqui foi postado é relevante e que pode fazer diferença na vida de outras pessoas, assim como talvez está fazendo na sua. Então, a partir disso, o YouTube entende que esse vídeo deve ser indicado para outras pessoas e é isso que ele faz. O algoritmo do YouTube nos ajuda a divulgar o canal. Então, eu gostaria de pedir a sua contribuição para você deixar seu like, se inscrever caso não for inscrito, e também compartilhar com seus amigos. Eu sei que muitos de vocês aí na hora do almoço mostram para um colega, então por favor nos ajude aí. Bom, então vamos iniciar aqui. E aqui tem um desenho até bem avacalhado, do que seria um trator. E para explicar a velocidade de corte, eu fiz esse desenho. Bom, então preste bastante atenção. Imaginamos, então vamos utilizar uma visão espacial, né? Imaginando que esse trator está se movendo. A velocidade total do veículo é a velocidade de corte, ou seja, o movimento, a velocidade de trabalho do instrumento que você está utilizando, que nesse caso aqui é o trator. Então a velocidade total dele, do veículo, nesse caso aqui, vai ser substituída por velocidade de corte. Porém, nós observamos aqui, né, o que seria a roda desse veículo. Nós temos esse tipo de trator, aqueles tratores, por exemplo, Massey Ferguson. Ele tem uma roda, a roda traseira é sempre maior do que a roda dianteira. Isso porque por questão de tração, tal, tudo, questão de relacionada à força, né? Mas isso não vem ao caso. Mas no caso da usinagem, nós percebemos que o movimento dela, embora o movimento do trator seja a rotação das rodas são diferentes devido a seu diâmetro. Então, a partir daí, nós vamos entender como que funciona a velocidade de corte em qualquer método de usinagem, seja no torno, fresadora, madrilhadora. Então, nós vamos entender bem esse conceito hoje. Bom, então vamos lá primeiramente a fórmula. E vamos bem devagar, passo a passo. Então, a fórmula de velocidade de corte é diâmetro vezes π vezes RPM dividido por 1000. Bom, beleza. Então, o VC, né, é velocidade de corte. O D é o diâmetro da ferramenta, no caso para broca e fresa, ou o diâmetro da peça, mas não o diâmetro total dela, e sim o diâmetro que está acontecendo a usinagem naquele momento, perfeito? Bom, então, e nós temos também o π. O que é o π? Vamos aprender aqui juntos. Bom, para o π, o cálculo de π, ele nada mais é do que o perímetro dividido pelo diâmetro da circunferência. E para exemplificar aqui, vamos encontrar o π, né? Mas vamos aprender aqui o perímetro. Primeiramente o perímetro. Então a forma de perímetro é perímetro igual a 2 vezes π vezes o raio. Bom, aqui nós temos o diâmetro total. O que é o diâmetro? O diâmetro é a distância da circunferência, de um ponto da circunferência até o outro ponto, passando pelo centro. Isso pode ser externamente ou medindo internamente, perfeito? Então, nós temos o diâmetro, é a distância de uma extremidade à outra, passando pelo centro dela, passando pelo centro ali, ó, seria, né, o ponto central, tá ok? De rotação ali, tá ok? O baricentro do círculo, perfeito? Então, seja externamente, medindo de fora, ou internamente, medindo por dentro. Perfeito? O raio, lembra do raio de bicicleta? É a distância do centro à extremidade. Nós temos o raio. Então, o diâmetro logo é 2 vezes o valor do raio.
Perfeito? Então nós já aprendemos o que é raio e aprendemos também o que é diâmetro. Então, para nós fazermos o cálculo do perímetro, nós temos 2 vezes π vezes raio. Nós sabemos que o π ele é um número irracional, ou seja, um número que não tem fim. 3,14, 15, e aí vai sucessivamente. Existe até um campeonato aí para ver as quantidades, as pessoas que conseguem mais memorizar aí as casas decimais aí do π. Perfeito? A maior quantidade de casas dele. Bom, mas para nós aqui, nós vamos utilizar 13,1416 ou 13,14. Esse valor depende da precisão do que você vai realizar. Perfeito? Então, no caso aqui, nós temos 2 vezes π vezes raio, ou simplesmente π vezes diâmetro. Você pode escolher o que for mais fácil para você. Então, 2 vezes 3,14 vezes 50, nós temos 314 milímetros, 16. Perfeito? E nós achamos o perímetro. O que é o perímetro? O perímetro é a distância, você medindo a corda, você medindo toda a circunferência sua, você medindo aqui, como se você pegasse uma trena, por exemplo, e você medisse a circunferência, o comprimento da circunferência. Vamos pegar esse comprimento agora e colocar ele linearmente, né, de forma linear, não circular. Seria esse valor aqui, ó, o perímetro. A distância, se você pegar o início da circunferência e medindo até o final e depois esticar esse valor. Seria como, por exemplo, num processo de fabricação, como calandrar, né? Quando você vai fazer um tubo, por exemplo. Então seria isso daí. Tá ok? Bom, então nós achamos aqui o perímetro da roda maior. Então se nós dividirmos o perímetro pelo diâmetro, sempre vai dar 3,1415 e assim sucessivamente, que é o valor de π. Então nós entendemos aí. O π é simplesmente uma constante que ela é nada mais, nada menos do que matematicamente falando, que a divisão do perímetro dividido pelo diâmetro. Então, sempre esse valor, independente de qual perímetro, do perímetro do diâmetro, dividido pelo diâmetro dele, sempre vai dar o valor de π. Então, nós já aprendemos o que é o π, perfeito? Aprendemos o diâmetro, raio, e aprendemos a calcular o perímetro. Onde que nós utilizamos isso na mecânica? Por exemplo, que você vai fazer um tubo, você vai calandar um tubo, qual que é o tamanho da chapa lá, para ele formar uma circunferência lá, quando você calandrar lá, no valor que você desejar. É o cálculo de perímetro, perfeito? Vamos para o cálculo da roda menor. Suponhamos que a roda tem 50 milímetros, então o perímetro da segunda roda é 2 vezes π vezes o raio, que é 25, ou π vezes 50, perfeito? 157,08. E como as duas são proporcionais, né, a metade da outra, é lógico que vai dar a metade do resultado de 314. Então nós já achamos o valor do perímetro. Se nós dividirmos 157,08 dividido por 50, vai dar 3,14. Ok? Vai dar o valor de π. Tranquilo até aí, né? Bom, então nós já estamos percebendo que o diâmetro, a rotação, está interligado, sempre que nós falamos circunferência, ao valor de π relacionado ao diâmetro e ao perímetro da circunferência. Perfeito? Bom, então até aqui nós já fechamos. Vamos continuar a nossa fórmula aqui. Então, nós temos RPM, que é rotação por minuto. Então, o nome já diz. A quantidade de vezes que a ferramenta gira em torno de si própria, né, que gira dentro da sua própria origem, a quantidade de vezes que ela rotaciona em 60 segundos, em 1 minuto, perfeito? Bom, e beleza. Então, o que é o μ? O μ simplesmente é uma constante que ele transforma milímetro para metro ou metro para milímetro. No caso da velocidade de corte, ele transforma milímetro para metros, porque a velocidade de corte
é dada em metros por minuto, perfeito? Bom, e aonde entra então o cálculo de rotação? Rotação, se nós invertermos a fórmula, trocamos a fórmula, nós temos RPM, que é a rotação por minuto, que é a velocidade de corte vezes 1000, dividido pelo diâmetro vezes π. Então nós sabemos que a velocidade de corte é a velocidade ou deslocamento, né? A velocidade do deslocamento dentro da usinagem. Então, é como se você desse um passo lá no torno e pegasse o cavaco e depois você medisse o comprimento desse cavaco e você verificasse quantos metros em 1 minuto que foi desprendido aquele cavaco. Você medisse lá, por exemplo, deu 200 metros, ou seja, deu 200 metros de material no espaço de 1 milímetro, né? Lembra que velocidade é o espaço dividido pelo tempo? Então nada mais é isso, que é a velocidade de corte. O corte é o que nós estamos executando na usinagem, entendeu? O trabalho nosso é o corte, a retirada de material, perfeito? Então nós temos aqui RPM igual a velocidade de corte vezes 1000, dividido pelo diâmetro vezes π. Bom, mas quais são os fatores que influenciam a velocidade de corte? E aí nós temos 3 fatores principais. Primeiro, o material da peça, ou seja, o material que está sendo usinado. O material da ferramenta, seja a ferramenta para tornear, para fresar, para chanfrar, para furar. E nós temos também o O, MMO, que é isso aqui, ó. Material da peça, material da ferramenta e a operação a ser executada. Então, são esses 3 fatores que influenciam a velocidade de corte. E como que se chegou na velocidade de corte que nós utilizamos hoje, por exemplo, dentro por exemplo, do carboneto metálico, né, dos insertos de carboneto metálico, as pastilhas aí de metal duro, popularmente conhecido, ou inserto de metal duro, dependendo da região. Foram feitos por tentativa e erro, mas depois se descobriu o cálculo. Então, nós temos a velocidade de corte, são recomendação do fabricante. Aí as pessoas falam, os torneiros mais antigos falam assim, se você aplicar esse valor aqui nunca dá certo. Mas sempre o fabricante ele recomenda, por exemplo, assim, tá lá o valor lá para S, que é steel, um aço carbono, por exemplo. Ele recomenda lá de 200 ou de 140, por exemplo, até 250 metros por minuto. O que significa isso? Nas piores condições de fixação, nas piores condições aí de usinagem, o material tem um corte interrompido, você usa a velocidade de corte menor. Você pode usar qualquer valor, por exemplo, de 140 até 250. Nas melhores das condições possíveis de usinagem, você utiliza o máximo. Por exemplo, lembrando também que quanto maior for a rotação, quanto maior for a velocidade de corte, a rotação, mais rápido a pastilha vai se desgastar. Mas também o tempo de usinagem seu vai ser melhor. Vai ser bem menor. Então você tem o quê? Que fazer um cálculo assim, dentro do que você necessita por um momento. Há momentos que você precisa fazer uma peça mais rápido. Há momentos que você tem que não priorizar tempo, mas o seu gasto tem que ser menor. Então, isso é um balanço, um equilíbrio que nós fazemos dentro da usinagem. Bom, então, nós temos aqui o cálculo de RPM. Então, por exemplo, nós temos que fazer uma velocidade de corte aqui de 100 metros por minuto. 100 vezes 1000, dividido pelo diâmetro do material, o diâmetro que está sendo usinado, por exemplo, no torno, ou o diâmetro da fresa, no caso da fresa, ou, por exemplo, o diâmetro que você está mandrilhando lá, vezes π. Vamos simplificar essa fórmula para ela ficar mais simples possível. Tem jeito sim. Então nós temos aqui, ó, RPM, que é rotação por minuto, é igual velocidade de corte, continua, vezes 1000 dividido por π, porque os dois são constantes. Então nós temos velocidade de corte é igual 1000 dividido pelo diâmetro, porque os dois, 1000 dividido pelo π, porque o π é uma constante
e o 1000 também é uma constante. Então é possível nós simplificarmos essa. Então nós vamos, 1000 dividido por π dá 318. Perfeito? Velocidade de corte vezes 318 dividido pelo diâmetro do material ou o diâmetro da ferramenta. Nós simplificamos a nossa forma, fica mais simples para memorizar. Então, velocidade de corte vezes 318 dividido pelo diâmetro. Bom, algumas pessoas, ao invés de usar 318, usam 320, questão de memorização. Por quê? Justamente pela faixa que o fabricante da ferramenta ele determina. Você pode utilizar, por exemplo, a velocidade de corte de 100 a 200. Ele não determina que tem que ser 200 para aquele tipo de material. Então, por exemplo, algumas pessoas colocam por 320. Porque a velocidade de corte é aproximada, ela nunca é exata. Então, numa condição boa de usinagem, usa uma velocidade de corte maior. Numa condição ruim, uma fixação inadequada ou onde não é possível fixar com tanta firmeza assim, utiliza a velocidade de corte menor. Por exemplo, uma placa de castanhas independentes do torno, onde você não tem condição, dependendo do peso dela, usar uma rotação tão alta assim, de acordo com o diâmetro. Você imagina você fazendo uma rotação de uma peça aí de 5.000 de diâmetro, ou 5 metros, né, para ficar mais fácil para todo mundo entender, rotacionar uma peça dessa 6.000 RPM. Que perigo que não é. Então, existe aí, você pode abaixar ou aumentar conforme a necessidade. Mas o cálculo é esse, tá ok? Bom, pessoal, então, para encerrar, nós vamos utilizar as rodas como exemplo de cálculo de rotação. Bom, primeiro exemplo, vamos aqui então, nós temos a velocidade de corte de 150 metros por minuto. Então, esse trator se moveria em 1 minuto, 150 metros. Qual que é a rotação que essa roda ia girar nesse espaço de tempo? Então vamos lá. Aqui, ó, RPM igual a velocidade de corte vezes 318 dividido pelo diâmetro. Então, nós temos aqui, a nossa velocidade de corte é 150 vezes 318 dá 47.700, dividido por 100, que é o diâmetro dessa roda, em milímetros. É igual a 477 rotações por minuto. No espaço que ela moveria esse valor, em 1 minuto, a 150 metros, ela rotacionaria o valor de 477 rotações. Seria a quantidade de rotação necessária nesse espaço de tempo. Só que uma coisa diferente é você considerar o avanço. Isso aqui é só para nós entendermos como que funciona o cálculo de rotação, tá ok? Bom, segundo, nós temos aqui, por exemplo, a velocidade de corte de 250 metros por minuto e temos o diâmetro de 50 milímetros. Então, a velocidade total de deslocamento do trator é 250 metros por minuto, tá ok? E qual que seria a rotação da roda menor aqui de 50 milímetros? 250 é a nossa velocidade de corte, vezes 318 dividido por 50, nós temos 1.590 rotações por minuto. Então, nós entendemos aqui qual que é a rotação que a roda geraria na velocidade de corte. Isso é a rotação. O cálculo de rotação é esse. Não confunda a quantidade de rotações que ela geraria com o avanço, que é o deslocamento lateral, né? O F, que em inglês é feed lá no centro de usinagem, na programação CNC, no torno CNC, que é o avanço lateral, ou seja, para quanto que ela desloca lateralmente para retirar uma quantidade de material, tá ok? Por exemplo, lá, o F de 0,2. Então, para cada volta, ela vai deslocar 2 décimos de milímetro. Isso aí é diferente, é outro cálculo. Nós vamos ver isso aí nas próximas aulas, tá ok? Então, nesse caso, seria a quantidade de rotação, quantas vezes que ela gira no espaço de 1 minuto, tá ok?
Então, a velocidade de corte, nós fazemos aqui uma ideia de a velocidade total do veículo, no nosso caso aqui o trator, e qual a quantidade de rotação por minuto que as rodas fariam, que no caso aqui pode ser tanto o diâmetro do material ou o diâmetro da fresa, o diâmetro da broca, perfeito? Bom, pessoal, é bem simples. Do que toda essa explanação que nós tivemos aqui é para nós entendermos como que funciona, porque muitas vezes a pessoa nem usa, vai lá no tato mesmo, lá por exemplo, principalmente no turno convencional. Então nós encerramos nossa videoaula por aqui. Um grande abraço a todos, até o próximo vídeo. Valeu!